Boa noite, gente boa. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez, louvarmos e adorarmos o nosso Deus e também entender da parte dele o que ele tem para nós, para cada um de nós nessa noite. Desde o Abismo Ligado nós aprendemos uma das primeiras coisas que todos nós sabemos, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós não somos igual a Deus, mas nós somos parecidos com Deus em alguns aspectos. E Deus cria o ser humano para a relação de amor, de carinho e de afeto para com ele. Então Deus ele é servido de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins, tá? E ele teve a ideia de criar um ser especial para se relacionar com ele, que é o ser humano. E o ser humano simplesmente dá as costas para esse amor. Ou seja, o ser humano passa a ter uma resistência em relação com aquilo que Deus é e com a sua própria vontade. Mas graças a esse Deus, que o Evangelho diz para nós que Deus não é mesquinho quando a gente vira as costas para Ele e Ele não desiste de nós. Deus, Ele vem atrás de nós. Deus vem ao nosso encontro. E mesmo assim, há pessoas que, diante dessa boa notícia, viram as costas para Deus, resistindo essa graça divina. Há também pessoas que se submetem a esse amor, pessoas que se entregam a esse amor, não resistem ao que Deus quer fazer em nós e que Deus deseja para nós. Mas também é verdade que existem pessoas que vivem nem lá e nem aqui. A pessoa nem vira de costa para Deus e nem se submete ao amor de Deus. Então ela fica no quase. Quase um discípulo de Jesus, quase um seguidor de Jesus, quase um imitador de Jesus. E é sobre esse quase que eu quero falar com vocês hoje. Então, por isso, vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Se você tem sua Bíblia, se você tem seu celular, senão vai estar aí na tela. Nós vamos ler do versículo 17 até o 26. É um texto conhecido, que diz o seguinte: quando Jesus ia saindo, aí começa assim, quando Jesus ia saindo, é que Jesus teve um encontro, se você ler um pouquinho antes, junto com as crianças, tá? Então ele teve esse encontro com as crianças e ele estava saindo desse encontro com as crianças. Por isso que a expressão, quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. É interessante essa expressão, né? Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, eles ficaram surpresos. Mas Jesus, o que ele fez? Ele repetiu, né? Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, muitas traduções dizem assim, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Querido Deus, nós pedimos que esteja nos orientando, nos dando discernimento para entender a Tua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo esteja nos dando sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos
começando no versículo 17, diz: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho. Olha que postura que ele teve, né? Estava desesperado, de joelho diante dele. Ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E esse homem é conhecido como o jovem rico. Ele corre atrás de Jesus, se ajoelha e pergunta: como eu faço para herdar a vida eterna? E se você virar a página, ou melhor, um pouquinho antes do versículo 13 até o 16, aí mostra onde as pessoas estão trazendo as crianças a Jesus, para Jesus abraçar as crianças, estar com as crianças, beijar as crianças, e o versículo diz que é para abençoar as crianças, né? E os discípulos impedem as crianças de se aproximarem de Jesus. E Jesus repreende os discípulos e diz: deixem vir a mim as crianças. Não só as crianças têm o seu valor, como o reino de Deus é das pessoas que são semelhantes a essas crianças. O reino de Deus é experimentado por gente que tem coração de criança. Não é que tem que ser criança, mas que tem coração de criança. E o jovem rico, vendo toda essa cena, ele estava ali, pensa: eu preciso saber do mestre se o que eu estou fazendo é o suficiente para isso. Ele precisa de uma resposta. Ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E a vida eterna que ele estava pensando não é morrer e ir para o céu depois que morreu. Geralmente é isso que nós pensamos, né? Pelo menos muitos de nós pensam dessa forma. A conversa de um judeu com um rabino não é ir para o céu depois que morre, mas vida eterna é participar do que Deus está fazendo hoje. Essa deveria ser a nossa vida. Vida eterna no agora, hoje, é participar da eternidade. Então nós criamos na nossa mente, colocamos na nossa mente, na nossa cabeça, que vida eterna é quando a gente morre, o corpo vai para o túmulo e nós vamos para o céu. Quanta coisa nós desperdiçamos até a morte. E uma vida que está sendo vivida, que não vai parar no túmulo para começar a vida eterna. E este jovem está perguntando o que ele tinha que fazer para que a vida dele não seja inutilizada no projeto do reino de Deus nesse mundo. Para que a minha vida não seja jogada fora no reino de Deus. O que eu posso fazer para poder participar no que Deus está fazendo no mundo agora? E o jovem está diante de Jesus e pergunta: Jesus, o que me falta? É uma pergunta simples. Jesus, o que me falta? E uma pessoa que tem coragem de chegar a Jesus e perguntar: Jesus, o que me falta? É uma pessoa bem corajosa. Tem que ter muita coragem para perguntar para Jesus: o que me falta, Jesus? Fica claro, esse jovem rico não quer virar as costas para Deus, porque ele foi à procura de Deus. Ele deseja saber o que precisa fazer para ficar face a face com Jesus, para experimentar o reino de Deus. E Jesus responde para ele, diz: olha, eu e você somos judeus. E para nós judeus, a gente participa de Deus quando a gente obedece os mandamentos. Não matar, não adulterar, não mentir para as pessoas, honrar teu pai e tua mãe. E o jovem, incomodado, e ele responde para Jesus: mas tudo isso eu já faço. Mas eu sinto que falta alguma coisa, há um vazio dentro de mim. Não só sinto que falta, mas sinto que você, Jesus, sabe o que está me faltando para que eu me sinta completo. E aí Jesus diz: você quer ser meu seguidor? Você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Então, venda tudo o que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. O que está acontecendo aqui é fantástico. Tá? Primeiro fica claro para nós que seguir a Jesus é diferente de obedecer um conjunto de doutrina ou regras morais, individuais ou até pessoais. Jesus está deixando claro
para o jovem rico que não matar, não adulterar, não mentir, honrar pai e mãe, não é ser seguidor de Jesus. Hoje, de um modo geral, e eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas, perguntar para alguém o que é ser seguidor de Jesus, a resposta automática é quase que essa. É não matar, não adulterar, ser a favor de uma família legal, ok? Honrar pai e mãe, é seguir Jesus. Ser seguidor de Jesus foi se tornando para nós um obedecer de regras, de moralidades individuais e pessoais. É como se disséssemos, olha, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, porque antes de dar o abismo ligado, eu ouço muito, não, eu não sou pecador, porque pecador é pecado, melhor, eu não tenho pecado, porque pecado é matar e roubar, né? E eu não mato, eu não roubo. Então é como se disséssemos, eu não mato, não roubo, não minto, honro meu pai e minha mãe, e graças a Deus por isso eu sou um seguidor de Jesus fazendo isso. E o texto aqui, a narrativa do texto está dizendo para nós, isso é insuficiente. Porque não matar, não roubar, não mentir, honrar pai e mãe é o mínimo que qualquer pessoa deveria fazer. É o mínimo. Para fazer isso, você não precisa seguir Jesus. Dá para fazer tudo isso sem o Espírito Santo. Dá para fazer tudo isso sem o poder de Deus. E dá para fazer tudo isso sem o Evangelho estar no seu coração, na sua consciência, sem ter conhecimento do Evangelho. E essa ideia de ser cristão, muitas vezes nos leva a pensar e agir assim. Bom, perfeito, eu não sou. Pelo menos não sou como o vizinho aí. Pelo menos eu não mato. Perfeito eu não sou, mas pelo menos eu não sou como o vizinho aqui ao lado. Você ouve o que ele fala para a mulher dele? Ou o que a mulher dele fala para o marido? Eu não sou como eles. E o marido olha para a esposa e diz, você deveria me agradecer porque eu poderia ser pior. Eu poderia ser igual ao Joãozinho. Eu poderia ser o outro cara lá que você sabe o que fez lá com sua irmã. É uma espiritualidade tão moralizante de comparar a gente com quem a gente considera inferior a nós. Parece que nós nem conhecemos a Bíblia. Aí vem Jesus e ele diz, você pode obedecer às leis, porém, sendo meu discípulo, não é assim. Porque para ser meu discípulo, você tem que dar um salto para fora do que você não faz. Porque seguir a Jesus não é apenas não praticar o mal, não matar, não roubar, não adulterar. Seguir a Jesus não é só não praticar a maldade, mas é praticar a justiça. E no seu caso, jovem rico, praticar a justiça significa vender o que você tem, dar aos pobres e me segue. E esse jovem fica triste, fica de cabisbaixo, fica chateado, porque ele é judeu. O judeu imagina que a riqueza, a prosperidade da sua vida é sinônimo das bênçãos de Deus. É o judeu que pensa, se ele é rico é porque Deus me abençoou. E aí aparece Jesus para esse jovem e diz, você está querendo experimentar o reino de Deus? O que está impedindo você de experimentar o reino de Deus é o que você pensa que é bênçãos de Deus. Você consegue vender tudo o que você tem, dar aos pobres para me seguir? E ele vai embora. E ele vai embora triste, cabeça baixa. E aí Jesus diz, aquela expressão do camelo, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É muito interessante essa imagem do camelo que Jesus utiliza. E às vezes a gente não explora isso, não conhece isso. Mas se você pesquisar, você vai ver que as costas do camelo, ele tem o potencial de acumular tanta água que um camelo é capaz de atravessar um deserto inteiro sem parar uma vez para beber água. E o camelo consegue acumular água para si e somente para si. Ele não tem como dar água que está dentro dele para outro.
E essa água acumulada dentro dele, o que poderia causar morte para outros animais, para o camelo é tranquilo. E Jesus usa essa imagem como se ele dissesse: existe uma espiritualidade do camelo, uma espiritualidade individualista, egoísta, ou seja, eu acumulo regras morais para mim, só para mim, apenas para mim. Assim eu vou atravessando o deserto da minha vida, sozinho. E quando chego no outro lado, eu digo: graças a Deus que eu consegui acumular tudo isso, porque Deus me deu tudo isso, porque sou um jovem ou sou uma pessoa obediente. Eu não mato, eu não roubo, não traio minha esposa, todas essas regras. E um monte de regras que às vezes estão na nossa cabeça. E aí Jesus disse: esse não é o meu caminho. O meu caminho não é o caminho do camelo, de acumular de si para si, mas é o caminho que saia de você. Aquilo que é só seu se torne um benefício comum, comunitário. É isso que ele falou para aquele jovem. O salto que Jesus está dando aqui, ele é gigantesco. Tá? E olhando para essa cena do jovem rico, ele é alguém que deseja o amor de Deus. Ele não vira as costas para Deus, ele deseja isso. E todos nós desejamos isso. Só que quando ele dá de cara com Jesus, que é Deus, ele olha para aquilo que Jesus diz e para aquilo que ele pensa, ele prefere ficar com aquilo que ele pensa. Nós ficamos e andamos nesse lugar do quase. Todas as vezes que nós preferimos a nossa ideia sobre Deus do que aquilo que Jesus está dizendo para nós sobre Deus. Por exemplo, a gente fica no quase quando a gente vive como Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus e pergunta: Jesus, o que eu faço para experimentar o reino de Deus? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Para o jovem rico, Jesus disse: vende tudo que tens, dá aos pobres, né? E para Nicodemos, Jesus disse: tem que nascer de novo. Tem que voltar a ser bebê. Bebê não de tamanho, de cabeça. Tem que nascer de novo. Tem que estar disposto a voltar a ser uma criança. Aí você vai experimentar o reino de Deus. E Nicodemos, certamente cheio de vontade de ir, de nascer de novo, de seguir Jesus, fazendo aquela... Mas ele está fazendo aquela conta. Me custa o quê? O que me falta? Será que eu quero? Será que não quero? Será que eu quero? Será que não quero? E Jesus torcendo para que Nicodemos nascesse de novo. E aí Nicodemos escolhe não ir, não nascer de novo, não seguir Jesus. E quando ele escolhe não ir, a expressão de Jesus é quase, faltou um pouquinho. E a pergunta que eu trago para nós hoje aqui, para todos nós, é: o que nos falta? O jovem rico não é uma pessoa fora de nós. Todos nós temos um jovem rico dentro de nós. Eu vou repetir de novo isso aqui. Tá? O jovem rico não é uma pessoa fora de nós. Todos nós temos um jovem rico dentro de nós. Às vezes nós somos tentados: fulano, seria interessante ouvir essa mensagem. Não pensa em você, não pensa nos outros. Tem momentos em nossa vida que a gente prefere ficar com aquilo que achamos que é melhor. Tem momentos na nossa vida que preferimos seguir o caminho que a gente acha que é justo e correto. A gente olha para Jesus e até tem uma certa admiração por Jesus, né? Jesus, as suas ideias são legais. Puxa, Jesus, amar o inimigo, orar por quem me persegue, perdoar, não se vingar, vai um pouco além de mim, mas Jesus, legal, é maravilhosa essa sua ideia, mas eu prefiro a minha. A gente fica no quase. Sempre quando achamos que há em nós um potencial de acharmos algo que seja melhor e mais humano do que Jesus acha, do que Jesus pensa. O que há de semelhança entre Nicodemos e o jovem rico é que os dois tinham uma ideia sobre Jesus. O jovem rico tinha uma ideia sobre Deus, de que Deus enriquece, que prospera
quem é obediente. Aí Jesus aparece para ele e diz, só que não é assim. Entre pegar para si o que Jesus está dizendo a respeito de Deus e ficar no que ele mesmo pensa, ele prefere ficar com o que ele mesmo pensa. E Nicodemos, igual forma, mesma coisa. Mestre da lei, conhecedor de todo o Velho Testamento, como não tinha ainda o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele sabia toda a Torá decorada. Tá? Ele ouve Jesus, tá? O Pai está no céu, faz o sol brilhar sobre bons e maus. Você podia falar isso, ele sabia. Ele sabe que Jesus está curando leprosos, ele sabe que Jesus cura cegos, sabe que Jesus está fazendo vários milagres. Ele sabe que Jesus tem autoridade sobre o que está falando, mas no fim ele fica com a sua própria ideia sobre Deus. Ao invés de se submeter à ideia de Jesus, que Jesus tem sobre Deus. Ele prefere ficar o que ele pensa. Então a gente vai ficando no quase. Toda vez que a gente não se submete àquilo que Jesus diz a respeito do que é um bom caminho, caminho de verdade, de vida, de paz e de justiça, é aí que a gente para, é aí que a gente fica no quase. Pensa nisso. Jesus chamou o jovem rico para ser discípulo dele e seguir ele. Eu já parei para pensar, Jesus teve 12 discípulos, teve um traidor junto. O Judas, mas aqui teve um chamado. O jovem rico foi chamado, Nicodemo foi chamado. Quem de nós não está sendo chamado? O jovem rico poderia ser mais um dos discípulos, dos 12 discípulos de Jesus, que dormiria onde Jesus dormiria e comeria onde Jesus comeria, mas ele ficou no quase. Nicodemo, a mesma coisa, quase. E os dois ouviram de Jesus o que era que faltava. E se a gente for muito sincero, todo mundo aqui sabe o que nos falta. E se a gente for mais sincero ainda, a gente concordaria de que muitas vezes a gente prefere a ideia que a gente tem do que a ideia de Deus que Jesus vem trazer para nós. E aí, onde é que fica o reino de Deus? Como é que se tem comunhão com Deus? Como é que se encontra com Deus? Como é que se fala com Deus? Porque Deus não me responde. A gente prefere um Deus que, se eu der o dízimo, vou usar essa palavra, nós não usamos essa expressão dízimo, tá? Mas eu vou usar essa expressão dízimo, porque dízimo quer dizer 10%. Aí você, então, se eu dou o dízimo, eu penso que ele me abençoa nos outros 90%. Esse tipo de Deus que nós pensamos em ter. A gente preferia um Deus de letra minúscula que gostasse de quem a gente gosta e mandasse matar de quem a gente não gosta. Ou castigasse, pelo menos, quem a gente não gosta. A gente preferia um Deus que, se a gente planta R$100 na obra dele, e ele te devolve R$1.000. Isso seria um bom investimento. Porque Deus nunca quebra, né? Ele é dono de tudo, do ouro, da prata. Eu preferiria um Deus de letra minúscula que exclui quem eu excluo, que se vinga de quem eu me vingo. E a gente fica no quase, como cristão, todas as vezes que não se submetemos a Deus através da pessoa de Jesus. A gente é quase seguidor de Jesus. A gente tem simpatia por Jesus, a gente usa a Bíblia, a gente fala da Bíblia, conhecemos alguns versículos, a gente sabe alguns textos de cor, mas quase. Por que quase? Quase fica depois de Jesus, não fica em Jesus. Não se submete a Jesus quando ele está dizendo o que me falta, o que te falta, o que nos falta. Quase. E a gente vai vivendo essa religião, tá? Dá para dizer isso, essa religião, de achar alguém que a gente considera menor do que nós e dizer, pelo menos eu não sou assim, pelo menos eu não sou adúltero, pelo menos não bato na minha esposa, pelo menos não sou como igual fulano, pelo menos eu não sou como a fulana, pelo menos, e pelo menos. A gente tenta se justificar. É a oração do fariseu.
Ele vai orar para Deus, e diante de Deus ele só ora falando do publicano judeu. Deus, obrigado porque pelo menos não sou como o publicano. Deus, obrigado porque pelo menos não sou como eles. Não sou o que deveria ser, mas pelo menos sou melhor do que aqueles. E aí Jesus diz, sai daí, tira essa tua ideia da cabeça. Não é isso seguir, se você quer me seguir. Porque é no discipulado. E quando eu falo discipulado, não é quando você conversa com alguém, com o teu discipulador, quando você faz as lições do discipulado, mas porque é no discipulado. Esse discipulado é no andar com Jesus. É nesse lugar onde me submeto a Jesus que a gente para de olhar para o outro e começa a olhar para Jesus e dizer, Jesus, me falta muito para ser como você. Eu paro de julgar alguém que considero moralmente menor do que eu e começo a olhar para Jesus e dizer, eu preciso de humildade de coração. Porque entre mim e você existe uma distância gigantesca, uma distância enorme. Eu saio desse lugar de procurar alguém que eu considero pior, mas coloco os meus olhos em Jesus e digo, como me falta, como preciso de misericórdia, como preciso de perdão, como preciso de reconciliação, como preciso de graça, como preciso parar de amar o dinheiro, como preciso parar de querer estar certo o tempo inteiro, como eu preciso mudar, como eu preciso ser transformado. E aqui mora a maior contradição, onde as pessoas religiosas, eu diria um pouquinho mais, arrogantes, é quando a pessoa não fica nem distante e nem se submete a Jesus. Isso se torna uma fábrica de arrogância, uma fábrica de moralidade, uma fábrica de idolatria. Esse é o espaço de criar deuses, de letra minúscula, que não são a semelhança de Jesus. E toda vez que estou submetido a um Deus de letra minúscula, que não é o Senhor Jesus, estou pecando o pecado da idolatria. Ou seja, chamando Deus um ídolo que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, que tem mãos, mas não toca, tem coração, mas não sente. Jesus disse que é como a areia, quando recebe o sopro do próprio Jesus, essa pessoa cairá por terra. O que desejo para nós, do grupo Aliança, é que não fiquemos na experiência do quase. E que para nós, um encontro com a pessoa de Jesus não seja um pesadelo. Porque para o jovem rico, encontrar-se com Jesus foi um pesadelo. Foi um pesadelo. Faça ele ir para casa triste. Desejo a nós que o encontro com Jesus faça a gente voltar para casa com Ele e não tristes sem Ele. Pode ficar triste por saber, não sou o que deveria ser, mas diante do arrependimento, a alegria do Espírito Santo vem sobre nós e diz, calma, porque aquele que começou a boa obra em você, ele vai aperfeiçoar essa obra até o último dia. Então eu desejo uma experiência que não seja quase um discipulado, ou seja, um andar com Jesus que não fique no quase, mas que toda vez que a gente estiver no quase, a gente tenha a coragem de dizer, não vou ficar no quase, não vou morar no quase. Vai ter dias que vai ficar no quase, sim, certo? Vai ter dias que é assim, mas não faça a sua casa no quase. Construir a casa no quase é construir a casa sobre a areia. Quando vier o vento, quando vier a tempestade, morar no quase não é seguro. Tenha coragem de seguir a Jesus. Minha oração é que nós tenhamos a coragem de ficarmos frente a frente com Jesus. E dia após dia perguntarmos a Jesus. Ei, Jesus, vem cá, o que me falta? Uma pergunta simples. Jesus, o que me falta? Diz para mim o que me falta. Eu não tenho medo da resposta. Eu quero saber o que me falta. O quase não é o seu lugar, não é o meu lugar. O quase não é o nosso lugar.
ou quase é terreno, não é terreno seguro para construir a sua casa e a minha casa. Tenha coragem, siga Jesus. Quando você está diante de uma situação que você tem uma ideia, e a sua ideia é diferente da ideia de Jesus, siga a Jesus, não siga a sua ideia. Quando você achar que uma ideia é melhor do que a de Jesus, abre mão, siga Jesus. Seguir a Jesus é acreditar que Jesus sabe mais do que eu, que Ele me conhece mais do que eu e que Ele sabe o que é melhor para o ser humano mais do que eu. E Jesus nunca quer me privar do bem. Ele está sempre querendo o melhor, me proteger, te levar para um caminho que seja de paz, de vida, de bem e de beleza. Sempre, sempre. Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. E obrigado, Jesus, porque nós precisamos que o Senhor venha sempre ao nosso encontro. E obrigado porque o Senhor faz isso. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia. Jesus, nós precisamos de Ti. Nós não queremos ficar no quase, nós queremos viver esse reino de Deus nesses dias. Senhor, não queremos ficar satisfeitos apenas na promessa de que o Senhor nos deu salvação, de que o Senhor perdoa os nossos pecados. Nós queremos desfrutar da Tua presença. Como diz a oração do Pai Nosso, o Teu reino venha a nós. Nós repetimos isso como papagaios e não entendemos isso, Senhor. Por isso, tenha misericórdia, Senhor. Nós queremos que o Teu reino se faça presente em nós. Por isso, Jesus, fala o que nos falta. Nós queremos ouvir a Tua voz e nós queremos seguir-te a Ti. Deus abençoe, Deus, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.